Boa noite, pessoal. Agradeço a apresentação. Como dito, meu nome é Santiago e é uma honra muito grande estar aqui nesse auditório, porque parece que não faz muito tempo, o tempo passa muito rápido. Parece que não faz muito tempo eu era estudante de direito dessa instituição. E agora eu volto na condição de palestrante. Muitas palestras em muitos lugares, né, Dr. Sebastião, mas aqui na PUC tem um valor especial por eu ser egresso da casa, 2 vezes na verdade, no curso de administração de empresas e depois no curso de direito. Agradeço muito o convite que a instituição me fez. Bom, a gente veio falar eu vim falar de um tema, nós viemos falar de um tema que é a violência urbana. Todos aqui são estudantes de direito? Tem outros cursos? Acho que é só eu. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se só tem estudante de direito, eu quero lembrar da responsabilidade que nós, operadores do direito, inclusive estudantes, temos em relação ao tema violência. Porque nós, não só como produtores de leis, mas como aplicadores da lei, como formadores de opinião, cabe a nós esse gerenciamento social, né, essa aplicabilidade social desse tema e o controle. E como professor, como atuante na sala de aula, me preocupa, às vezes, dentro da própria sala de aula, os estudantes de direito, uma confusão em relação a esse tema e um desequilíbrio, inclusive, em relação às opiniões. Essas reportagens que eu trouxe aqui, do G1 e outros veículos de comunicação, mostra o avanço da violência, sobretudo aqui em Goiânia e região metropolitana. Goiânia e Aparecida estão entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Na época dessa manchete, eu me lembro que só se falava nisso, porque as pessoas não acreditavam nisso, que Goiânia e Aparecida de Goiânia estavam entre as 50 cidades mais perigosas do mundo. A Secretaria de Segurança Pública tentou na época até desmentir tudo, mas dados, números mostraram que realmente a gente tem essa triste estatística. Cresce o número de furtos e roubos a residências em Goiânia. Porque eu não sou da área de estatística, não. Então eu até não fico à vontade para falar dessa área. Mas me parece que quando o assunto é violência, sempre se fala em mortes, homicídios, assassinatos. E parece que violência não é só isso. Parece que parece que o roubo, o furto, está muito mais perto da gente até que os próprios homicídios. E é por isso que eu trouxe esse número, essa reportagem. Cresce o número de furtos e roubos a residências em Goiânia. Goiás tem o maior índice de furtos e roubos de carros do país, diz pesquisa. O estado tem maior número proporcional, com 798 crimes para cada 100 mil veículos. Logo em seguida estão Rio de Janeiro e São Paulo. Então a gente está na frente do Rio de Janeiro e de São Paulo no que diz respeito a roubos e furtos de carro. A violência em Goiânia. O número de homicídios divulgado pela Secretaria de Segurança Pública, publicada, relativa a 2012, chegou a 577 assassinatos em Goiânia. Pela estatística da SSP já de 2016, foram 547 homicídios. O número é muito próximo do divulgado pela ONG mexicana, quando a taxa de homicídio em Goiânia ficou em 42. Para quem acompanha um pouquinho, acho que a professora conhece esses dados melhor que eu, para quem acompanha um pouquinho, esses dados são absurdos. A gente se acostuma com alguns números, com alguns dados, mas na verdade, se você comparar com outros países, é absolutamente inaceitável. A Organização Mundial de Saúde, que também registra os números de violência, não compara a estatística desses dados, mas fez um ranking sobre os países mais inseguros do mundo. Em seu último estudo divulgado no ano passado, o Brasil é apontado como o 11º país, o país mais violento do mundo, com taxa de homicídio de 32,4 por grupos. Bom, e aí eu trouxe alguns dados, eu trouxe alguns números para a gente poder analisar, mas a gente nem precisa de números, a gente nem precisa de dados, porque eu não sei vocês, mas eu tenho sentido a violência aqui em Goiânia de perto. Eu não precisaria de números, de dados estatísticos para ter essa sensação de violência. Eu me lembro que há 10 anos atrás, quando eu comecei a namorar a minha hoje esposa, a gente gostava de ficar sentado numa praça há uns
a uns 2 quarteirões da casa dela, que hoje é do pai dela, né? Hoje é absolutamente inaceitável ficar nessa praça. Seria um ato de loucura sentar nessa praça a partir das 19 horas, por exemplo. Eu me lembro que há uns 15 anos atrás, eu e ela também fizemos um cursinho preparatório para o vestibular, na época não tinha nem e tudo, um cursinho preparatório para o vestibular ali na rua 5, no centro. E a gente terminava a nossa aula 10 horas da noite e a gente seguia tranquilamente para o eixo Anhanguera, onde a gente pegava nossos ônibus na época. Bons tempos felizes. Íamos tranquilamente. Hoje, eu não sei, mas eu penso que deve ser suicídio. Sair da rua 5 até a Avenida Anhanguera a pé, 10 horas da noite. Então, a violência, ela está sentida, ela está perto, ela está próxima. A gente sente, a gente não precisa de número, de estatística para ter essa sensação. E qual que é o problema do Brasil? E aqui, eu não quero colocar a responsabilidade em cima das costas de outras pessoas, não. Quero colocar em cima de nós, estudantes de direito. Como eu falei no início da minha fala, temos um papel protagonista nisso. O que estamos fazendo? Qual que é a nossa dedicação para resolver o problema? O Rio de Janeiro precisava ter chegado no caos que chegou? De jeito nenhum. Se 20 anos atrás, alguém tivesse feito alguma coisa, a intervenção federal vai resolver? Não vai resolver. Vai, no máximo, melhorar a situação temporariamente, mas resolver o problema não. E qual que é o grande problema? É que as organizações criminosas estão saindo do Rio de Janeiro e migrando para outros estados. Outro dia, na presença do Dr. Sebastião, nós ouvimos lá na Comissão de Direito Criminal da OAB que o Comando Vermelho já chegou em Goiânia, abriu o filial no estado de Goiás. Está aqui o Comando Vermelho. O Comando Vermelho que a gente ouvia só na televisão lá do Rio de Janeiro, há notícias de fontes especiais que os traficantes já vieram para cá. Lembrando que os traficantes dão show de bola em relação ao Estado, né? Eles deveriam dar curso de como gerir, de gestão, porque enquanto o Estado, na sua absoluta ineficácia, o crime organizado cresce e cada dia se organiza mais. Qual que é o papel do Estado nisso? O Estado poderia, por exemplo, apertar a legislação, deixar a legislação mais rígida. E o que o Estado fez? No dia 23 de abril de 2018, muito recente, o presidente da República, Michel Temer, sancionou a lei número 13.654. Para você que vai prestar OAB, para você que vai prestar concurso, eu não tenho a menor dúvida que isso aqui vai cair, porque é uma lei nova, é uma lei que alterou significativamente o Código Penal, e eu não tenho ouvido quase ninguém falar disso. Olha como é que era o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, do lado esquerdo, antes. A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. Eu estou falando de uma lei que foi aprovada no mês de abril deste ano, uma lei que está quente ainda, acabou de sair do forno. Olha como é que ela ficou. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Numa simples leitura, vocês conseguem identificar o que o legislador mudou? Colocou a palavra fogo. O que isso muda? Quem cometeu crimes com armas brancas, o que é arma branca? Faca, canivete, etc., está livre do aumento de pena. Outro dia, uma emissora de TV, outro dia mesmo, que foi depois da sanção dessa lei, uma emissora de TV me ligou se eu poderia dar uma entrevista sobre essa lei. Falei, claro, sem problemas. Chegando lá, o jornalista sempre conversa com a gente antes da entrevista. O jornalista falou, eu gostaria de falar sobre a maravilhosa lei número 13.654. Eu perguntei para ele, aonde está o maravilhoso? Ele falou, não, porque a questão dos explosivos, porque essa lei, ela também melhorou, ela também aumentou a pena para o uso de explosivos em crimes de roubo e de furto. O que, claro, é uma boa notícia. Só que o que a imprensa estava preocupada naquele momento? Só com a parte boa da lei. Eles nem sabiam, nem foi por maldade, eles nem sabiam da parte ruim da lei. E vocês, como estudantes de direito, já são capazes de perceber o impacto dessa mudança legislativa? Os motoristas de táxi, os motoristas de Uber estão sofrendo com crimes utilizando armas brancas.
Eles têm reclamado. Lá na OAB, a gente tem recebido muita reclamação. O que o Poder Legislativo fez com a sanção do presidente da República? Aprovou uma lei que melhora a condição do criminoso, que se utiliza de uma faca, de um canivete, que é muito comum, inclusive. Agora, qual foi a pergunta que o jornalista fez? Por que dessa mudança? O que eu respondi para ele? Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. O que eu cogito como possibilidade? A pessoa despreparada que fez essa legislação pensou, eu vou colocar a palavra fogo para ficar mais claro. Só que ele não pensou que com a introdução da palavra fogo, ele estaria tirando outros tipos de arma. E eu não sei vocês, mas se alguém tentar me assaltar com uma arma de fogo ou com uma faca, para mim tanto faz. Eu vou me sentir intimidado da mesma forma, eu não vou reagir da mesma forma. Mas o legislador entendeu que não. O legislador, a partir desse ano, e você que vai prestar o AB, presta atenção nessa lei, é o que eu tenho dito para os meus alunos e agora falo para vocês, a partir de agora não. A partir de agora, quem usa arma branca está muito tranquilo. Quer dizer, qual foi a contribuição do Estado? É o que diz aquele ditado, né? Se não quer ajudar, não atrapalha. Quer dizer, além do Estado não ajudar, ele ainda trouxe uma mudança legislativa que trouxe muito prejuízo para a gente. Bom, e aí vem a pergunta que a gente está escutando o tempo todo, que é bandido bom é bandido morto. Estou escutando isso o tempo todo, eu escuto isso na sala de aula, os meus alunos falam isso, eu escuto isso nos veículos de comunicação, bandido bom é bandido morto. Olha, eu não sei se com os 30 minutos que me foram dados vai ser o suficiente para eu convencer alguém, espero que sim. Mas essa nunca foi, nem nunca vai ser a solução. Porque senão a gente vai ter que matar muita gente vai ter que morrer e o problema não será solucionado. A gente vai matar toneladas de pessoas por mês e o problema não vai ser resolvido. Quantos teriam que morrer? A segunda pergunta é, quem iria morrer? Um parente seu pode ser? Um parente seu cometeu um crime, ele pode morrer, não tem problema, para você tudo bem, se for para diminuir a violência. E o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Essa discussão, eu vou ser até franco, essa discussão ela até me cansa no meio jurídico. Por quê? Porque todo mundo que formou em direito, que estudou direito, todo mundo que pegou a OAB, tem que saber que essa discussão ela é juridicamente impossível. Com a Constituição que a gente tem hoje, pena de morte é um assunto desnecessário. O artigo 60, parágrafo 4º veda, a gente chama de cláusulas pétreas, né, apelido dessa forma. Pena de morte aqui para nós é um assunto que não adianta discutir, a não ser que se falasse em uma nova Constituição, possibilidade jurídica remota hoje, já que a nossa Constituição, além de jovem, agora em outubro ela completa 30 anos, além de jovem, ela é uma boa Constituição, o texto é bom, enfim, independente de ter aplicabilidade ou não, o texto é bom. Então não se fala em mudança de Constituição. Armar a população é a solução? E aqui agora eu vou até contrariar o Dr. Sebastião, porque ele faz parte de uma leva de um grupo de advogados que é a favor do armamento da população. Na verdade, a maior parte dos advogados, na minha opinião, infelizmente, é a favor do armamento da população. Inclusive, os advogados lutam por isso, tem até uma bandeira da OAB, o que, na minha opinião, é lamentável. Por quê? Porque armar a população também, na minha opinião, não é a situação. Imagina um país onde as pessoas não levam desaforo quando brigam com alguém no trânsito. Imagina um país onde as pessoas se transfiguram no trânsito. Imagina um país onde a cada 8 minutos uma mulher apanha de um homem, sofre agressão, violência doméstica. Imagina um país onde as pessoas brigam e são intolerantes com opiniões religiosas, com opiniões políticas. Imagina se eu posso armar as pessoas desse país. Me responde se essas pessoas têm maturidade para manusear uma arma. Porque qual que é o raciocínio das pessoas, inclusive de membros da OAB? Eu vou eu vou armar a população e de repente essa população está preparada para um bandido, para encarar um bandido. Mas eu tenho que lembrar que esse mesmo cidadão que poderá estar armado para enfrentar um bandido, também estará armado no momento em que ele estiver
muito nervoso, no momento que ele estiver muito irritado, no momento que ele estiver muito aborrecido. Nós estamos vendo no noticiário esta semana uma mulher que foi morta pelo companheiro porque o companheiro não aceitou o divórcio. Eu pergunto, se esse homem não tivesse na mão uma arma, não poderia ser diferente o desfecho? É um raciocínio que eu não entendo, ele só pode ser uma mente doentia. O homem mata a esposa porque não admitiu o fim do relacionamento. E aí o raciocínio que eu faço é o seguinte: mas agora morta, que as possibilidades de reatar não ficaram zero mesmo? Agora que ela morreu, não é zero a chance deles ficarem juntos? Se viva, ele tinha 10% de chance de voltar com ela, 1%, agora morta é zero. Quer dizer, mostra o descontrole emocional de quem tem uma arma. Então eu também digo para vocês, nesses rápidos minutos que eu tenho, que armar a população também não vai ser a solução. Ao contrário, mais gente vai morrer e pior, por motivos banais. Antes de advogar, eu trabalhei 4 anos no Ministério Público. Lá, eu tive contato com casos horrorosos, que me deixaram inclusive até traumatizado. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho medo da violência por conta de tudo que eu vi e li e escutei lá. Mas um dos casos que mais me recorda, assim, que mais me marcou, era o caso de um policial militar, no dia de folga, dia de folga, armado, mas no dia de folga, estava na porta da casa da namorada, aguardando a namorada sair para eles pegarem o carro. Nesse momento, chegaram 2 rapazes de moto e assaltaram ele. Ele, como policial, pensou o quê? Vou reagir, estou armado, vou reagir. E reagiu. Mas qual que é o problema? Os bandidos agiram primeiro e atiraram primeiro. E mesmo com uma arma na mão, os bandidos... mesmo com a arma na mão, o policial, mesmo assim, os bandidos mataram ele. E o que mais me chocou nessa audiência, eu estava lá na audiência, na época eu era assessor lá do promotor de justiça, o que mais me chocou nessa audiência, que anos se passaram, eu nunca esqueci dessa cena, é uma coisa que mexe comigo até hoje, é o relato do policial militar, que chegou logo em seguida para dar suporte, para atender a ocorrência. Ele disse o seguinte, que o corpo do policial estava estendido no chão, o celular dele estava sobre a barriga dele, e o celular não parava de tocar. Mãe ligando, na tela mãe ligando, e ele não tinha coragem de atender aquela mãe e dizer, olha, estou aqui com seu filho, e ele faleceu. Quer dizer, eu estou falando de um policial, uma pessoa gabaritada, uma pessoa treinada, uma pessoa preparada para utilizar a arma. Agora imagina se a gente armar nós mesmos. Nós temos estrutura para isso, nós temos preparo para isso, e sobretudo, nós temos emocional para lidar com uma arma. Que tipo de besteira você talvez não pudesse ter feito num dia que você tivesse com uma arma na mão? Bom, pelo menos na minha opinião, descartada a possibilidade do uso da arma pela população, a gente pode cogitar agora a justiça da própria sociedade. Porque já que o Estado é omisso, já que o Estado é ausente, a sociedade fazer a sua própria justiça talvez seja uma solução. E aí eu coloco para vocês o famoso eu sou ladrão e vacilão. Tatuador é preso por tortura após escrever eu sou ladrão e vacilão na testa de adolescente no ABC. Eu me lembro que no dia seguinte a esse fato, eu fui lecionar numa instituição que eu dou aula, e eu comentei com esse assunto com os alunos, e eu percebi que a grande maioria dos alunos apoiava, concordava com essa conduta. E aí me veio o pânico, porque eu pensei, eu estou dando aula para estudantes de direito, não é possível que eles apoiem essa conduta, não é possível que o que eles estudaram até agora não seja o suficiente para mudar a opinião. Mas por que a gente tem essa opinião emocional? Racional a gente não tem. Mas por que a gente tem essa opinião emocional? Porque a gente está cansado da violência. E agora a pergunta que eu faço para você é o seguinte: se você faz parte desse grupo que apoia essa conduta, o que é que cabe na sua testa? Na sua testa, agora, eu gostaria que cada um de vocês raciocinasse um pouco. O que é que cabe na sua testa? O que é que nós poderíamos escrever na sua testa? Se você... Olha, quando eu estudava aqui na PUC, vocês vão me dizer se... Tá vendo, Sebastião? Cada um pensou na sua testa, tá vendo, doutora? Cada um pensou na sua testa, e esse é o motivo dos risos. Eu me lembro que quando eu estudava aqui, não sei se essa cultura mudou, mas eu me lembro que quando o professor fazia chamada,
parecia uma porteira que a boiada começou a passar. Os alunos precisavam entrar na sala para responder sua chamada. Não sei se essa cultura mudou, tomara que sim. Não mudou. Pois então, que tal eu escrever na sua testa então? Meu pai paga a faculdade, eu não assisto aula, eu sou vacilão. Não é interessante? Cabe na sua testa. Na verdade, são as mais variadas condutas que caberiam na nossa testa. Eu, por exemplo, cabe na minha testa, vou falar só as mais leves, claro. Cabe na minha testa, eu falo ao celular enquanto eu dirijo, eu sou vacilão. Quando eu estudava aqui, eu fazia um estágio aqui do outro lado da rua, no Ministério Público. E tinha dia que eu não tinha dinheiro nem para o ônibus. E professor deixava 100 páginas ali na Xerox para a gente imprimir. Quer saber uma coisa absurda que eu fiz, e que eu não tenho vergonha de admitir? Eu imprimi as folhas da faculdade por conta do Estado, lá no Ministério Público. Talvez coubesse isso nas minhas costas, né? Eu uso as folhas do Estado, sou vacilão. Então eu acho interessante, porque eu quero, por favor, que a santidade levante a mão, que a testa é limpa. Eu gostaria que essa pessoa aparecesse. Essa pessoa beatificada, que não tem nada para escrever na testa. Mas quando é na testa do outro, é lindo, é bacana, é bonito, é ótimo. Quando a testa não é sua, você apoia. Quem que é esse garoto aqui? É um menino. Ele é um ladrão. Mas ele é um ladrão que tem que ser punido pelo artigo 155 do Código Penal, depois da ampla defesa e contraditório, que eu nem vou entrar na ampla defesa e contraditório, porque eu precisaria de umas 3 horas para explicar esse tema. Quem fez constitucional e penal já conhece, eu não preciso nem repetir. Ampla defesa e contraditório. E não, tatuar na testa de um garoto, ele ser humilhado. Quem é esse garoto? Alguém que, viciado em crack, filho de viciado em crack, precisava de um dinheiro para o vício, furtou. Ah, tá certo, tá bonito, você está apoiando a conduta dele, você concorda? Não, claro que não. No caso dele, um adolescente tem que ser pelo estatuto da criança e do adolescente. Se fosse maior, pelo 155. Eu estou dizendo que quem pune é o Estado, não somos nós. E aí, pessoal, pelo amor de Deus, eu falei isso na sala de aula, espero que eu tenha mudado de ideia a alguns dos meus alunos e peço para vocês também. Quanto mais pessoas eu puder convencer disso, melhor. Pelo amor de Deus, o que é que cabe na sua testa? Então, antes de você ir no tatuador e pedir para escrever os seus próprios crimes, não deseje isso para os outros. Um aluno meu me respondeu: professor, pensando bem aqui, acho que pode tatuar o meu corpo inteiro, talvez não caiba. E é isso. Justiça com as próprias mãos. Mulher espancada após boatos em rede social no Guarujá. Alguém lembra desse caso? Não faz muito tempo. Essa mulher saiu da igreja, ela tem 2 filhos, ela tinha emprego, tudo certinho. E havia um boato na cidade que uma mulher ruiva estava abusando sexualmente de crianças, depois matando e fazendo magia negra. Essa mulher passou na rua, por conta da cor do cabelo, as pessoas ali confundiram ela com a verdadeira autora dos crimes. E ela foi espancada até a morte. O que as pessoas que estavam passando em volta pensaram? Bem feito. Eu tenho certeza que pelo menos 50% desse auditório diria: bem feito. Se você passasse, você de camisa vermelha, se você passasse num lugar, numa praça, onde uma mulher estivesse sendo espancada, e alguém dissesse: por que ela está sendo espancada? Ah, porque ela estuprava, matava e fazia magia negra com crianças. O que você ia responder? Talvez você não tenha coragem de dizer, mas aposto que é bem feito. Bem feito, essa mulher não tinha nada a ver com a história. Essa mulher estava voltando da igreja, essa mulher tinha 2 filhos, essa mulher trabalhava, essa mulher era casada, essa mulher não tinha uma passagem pela polícia, mas quando a sociedade tentou fazer a justiça com as próprias mãos, foi isso que aconteceu. O famoso colégio base de São Paulo, que a gente estuda ele na sala de aula, eu mesmo uso esse case, não sei se os professores de vocês usam, os donos de escola que foram presos, a escola depredada, a reputação acabou, depois descobriu que era uma criança, tinha inventado uma história, que ninguém nunca abusou de criança nenhuma, etc. O homem faleceu há pouco tempo, mas antes de falecer, deu uma entrevista dizendo: olha, nós fomos absolvidos,
Mas quem é que vai devolver a escola? Quem é que vai devolver a nossa reputação? E sempre vai ter alguém para perguntar: será? Mas será mesmo? Mas será que não foram eles? Será que só não faltou provas? Enfim, então a justiça com as próprias mãos também não é o caminho. E aí eu tenho me assustado quando eu vejo estudantes de direito apoiando esse tipo de conduta. Quando você vê um homem amarrado num poste, sendo espancado, e você comemora isso, você acha isso bonito. Você não pode ser, você é operador do direito, você tem conhecimento suficiente para saber que todos têm direito à ampla defesa e o contraditório, e que talvez esse homem, essa mulher espancado num poste, talvez ele não seja nem o autor, porque confusões acontecem, erros acontecem, coincidências acontecem, e foi o que aconteceu nesse famoso caso da mulher de Guarujá, essa senhora. E ninguém vai devolver a vida dela, não adianta a população pedir desculpas. Bom, então uma solução possível, já que a gente já descartou algumas, ou então eu monocraticamente descartei algumas, né? A solução seria, portanto, novos presídios. A gente precisa de mais presídios, de prender mais gente. É uma solução possível, é uma solução que se cogita. Olha essa notícia. Holanda enfrenta crise penitenciária, sobram celas, faltam condenados. Suécia, essa é da Veja, Suécia fecha 4 presídios por falta de detentos. Taxa de ocupação do sistema carcerário do país vem caindo desde 2004. O que acontece na Europa que o número de detentos diminui e aqui só aumenta? Eu quero te propor uma solução, uma sugestão. Vamos dizer que amanhã o Michel Temer vai assinar um decreto reservando uma verba para construir um presídio para cada estado, 27 presídios. Resolve o problema? Olha, lá fecharam 4. Aqui nós vamos construir mais um presídio para cada capital. 27 presídios. Resolve? De jeito nenhum. Vamos fazer igual a Dilma Rousseff, vamos dobrar a meta. O dobro, 2 presídios por estado, 54 presídios. Resolve o problema? É muito dinheiro envolvido. Construir 54 presídios, tanto para construir quanto para manter, é uma quantidade de dinheiro público, vai consumir uma parte do erário incalculável. 2 presídios por estado, 54. Resolve? De jeito nenhum. Por que lá diminui? Por que lá fecha presídio por falta de morador? Por falta de ocupante? Por que aqui, se eu construir 2 presídios por estado, dobrando a meta da Dilma, ainda assim não resolve? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nisso. A conta não fecha. Por que lá resolve? Por que aqui não resolve? E aí, eu vou finalmente colocar a participação da sociedade. O que eu vou falar aqui agora, eu já mencionei algumas vezes em sala de aula, e todas as vezes que eu mencionei em sala de aula, eu quase fui linchado. Então o que eu vou falar aqui agora, eu tenho certeza que vocês vão odiar a minha fala, mas eu vou falar assim mesmo. Vocês estão diante de uma pessoa que comemorou, hein? Vocês não ouviram errado não, comemorou o 7-1 que o Brasil levou há 4 anos atrás. Comemorei. Fiquei feliz, no final eu estava satisfeitíssimo. Todo mundo estava muito chateado, eu estava muito satisfeito. Ainda digo mais, podem ficar à vontade para me julgar. Estou louco para que o Brasil já seja eliminado de cara. Vou dizer por quê. Deixa eu falar, calma, vou explicar, calma. A repercussão é sempre essa, a rejeição é sempre imensa. Vou explicar, calma. A rejeição é sempre essa, calma. Como brasileiro, é claro que no dia do jogo eu fico satisfeito, curto a minha família, é uma oportunidade de curtir a família, de assistir. Na verdade, é só uma desculpa para as famílias se reunirem, né? Na verdade é divertido e tal. Como brasileiro, cidadão, um momento de lazer, é claro que eu gosto de curtir o jogo. Mas por que eu estou sendo tão radical? Porque é o choque que o Brasil precisava há 4 anos atrás. É o choque, doeu pra caramba, foi super sofrido, os torcedores ficaram loucos. Eu também não gostei, mas é o choque que a gente precisava. Você sabe por quê?
Porque quando a gente estuda história lá atrás, a gente vê lá na Roma a política do pão e circo, que é ir agradando as pessoas e as pessoas irem esquecendo dos problemas. Quando o Brasil levou esse choque do futebol há 4 anos atrás, gerou nas pessoas aquele: meu Deus do céu, nós perdemos o que nós somos de melhores, e agora? O que eu faço? Mas foi uma excelente oportunidade para a gente poder refletir e pensar: meu Deus, tem outras coisas para a gente se preocupar. Porque veja bem, olha, nada contra o futebol, ao contrário, foi como eu falei, é divertido, é gostoso, é um momento de estar em família. O brasileiro tem uma coisa maravilhosa, que é a alegria. A gente não pode perder isso é gostoso pra caramba. Mas o que me preocupa é o fanatismo. Você sabe por quê? Porque se a gente exigisse do Tite o mesmo, se a gente exigisse dos nossos deputados e senadores o mesmo tanto que a gente exige do Tite, meu Deus, se os nossos deputados, se o nosso presidente da República, se o nosso governador tivesse a mesma cobrança, tivesse o mesmo nível de cobrança que o nosso técnico tem, ia ser uma coisa maravilhosa, ia ser uma coisa incrível. A saúde ia ser outra coisa, a segurança pública ia ser outra coisa. Se a gente depositasse a mesma energia que a gente deposita no futebol, se a gente depositasse para a segurança pública, que é o tema dessa palestra, o nosso país seria diferente. Esse é o problema. Não tem problema nenhum gostar de futebol, não tem problema nenhum curtir a seleção. Ao contrário, é muito gostoso, é muito prazeroso. Mas essa super energia, essa super comoção, também tem que ser para outras coisas. Esse ano está diferente. Há 4 anos atrás, nessa época do ano, lembrem, recordem, há 4 anos atrás, nessa época do ano, o povo já estaria buzinando nas ruas, as bandeirolas já estariam para todos os lugares, as empresas já estariam usando verde e amarelo. Pessoal, faltam poucos dias e eu não estou vendo a comoção que eu estou acostumado a ver sempre. O que está acontecendo? Outro dia eu li um artigo na Folha de São Paulo sobre esse assunto. As pessoas estão finalmente percebendo que essa é a política do pão e circo. As pessoas vão curtir o jogo, as pessoas vão aproveitar o momento em família, as pessoas vão torcer para o Brasil ganhar. Se o Brasil ganhar, vai ser super divertido, mas nós não vamos focar nessa questão, nesses jogos, como se fosse a última coisa do mundo, como se fosse a coisa mais importante do mundo, como se só isso fosse relevante. É essa a questão, é eu ver que futebol é importante demais, é bacana, é divertido, mas eu preciso ter um outro olhar. Então, na minha opinião, e aí me desculpem mesmo, quem não concorda, é normal, é isso, direito é isso, é debater temas e não concordar. Mas o que fez com que eu gostasse daquela derrota lá atrás, que serviu de choque. E as pessoas, coincidência ou não, e eu acredito que não seja coincidência, as pessoas acordaram. Veja bem, há uma semana atrás, os nossos caminhoneiros estavam lutando por uma causa que não é minha, não é sua, não é só deles, é nossa. Em outros tempos, não haveria tempo para preocupar só com isso, porque as pessoas estariam 100% vidradas no futebol. Então eu repito, vamos curtir, vamos aproveitar, vai ser legal, vai ser divertido. Foi só uma metáfora, né? Eu não torço pela derrota, por óbvio, até mesmo porque não faz diferença nenhuma. Mas vamos preocupar com o que realmente é importante. Vamos preocupar com o que realmente faz diferença. Eu acho que eu extrapolei completamente meu tempo. Eu agradeço e vou passar para a professora. Boa noite. Primeiramente eu queria dizer assim que eu não sou doutora, hein?
Eu estou terminando o mestrado na História da Universidade Federal semana que vem, já estou defendendo a dissertação, mas o meu título é de professora da Rede Municipal de Goiânia há 26 anos. E eu fiz uma pesquisa voltada para a sala de aula, as aulas de História, e voltada também para a intolerância religiosa, que é um dos temas de violência também no nosso mundo, muito presente, que envolve outras questões. Então, para mim é um privilégio participar desse momento aqui com vocês. Pode passar. Aí aqui, né? Esse negocinho aqui, vamos acostumar. Charlie Hebdo, Consciência Histórica sobre Intolerância Religiosa de Estudantes da cidade de Goiânia. Essa investigação sobre intolerância religiosa na sala de aula foi a partir do atentado ao Charlie Hebdo que aconteceu em 15 de janeiro de 2015. Eu já estava trabalhando em intolerância religiosa com os alunos em sala de aula e percebendo que eles tinham muita dificuldade entre seus pares das salas, os católicos com os pentecostais com os católicos, os evangélicos com os da Umbanda, Candomblé e outros grupos. Eu tinha também do budismo e eu vi a dificuldade deles de convivência e pensei que a partir da história, como já é pesquisado isso, nós poderíamos mudar a forma de pensar deles para que eles questionassem, como o Santiago falou, mudança de mentalidade, mudança na educação para mudar a consciência das pessoas. Eu não mudo, elas que mudam à medida que elas vão tendo contato com ideias históricas do passado, mas que pode alterar o seu presente e repensar o futuro em relação a todos os temas ligados à vida, inclusive violência, intolerância. Esse acontecimento foi na França e esse acontecimento eu usaria como pano de fundo para tirar dos alunos as narrativas sobre as questões históricas. Na Escola Municipal Ana das Neves de Freitas, que é aqui perto de vocês, no Parque das Laranjeiras. Mas a clientela é bem ampla, porque vai por vários bairros ali. Bem, o semanário é de 1969. Primeiramente ele chamava Harikir Hebdo, depois com algumas coisas que aconteceram em relação às críticas que eles faziam, eles acabaram fechando, depois reabriram e deram um novo nome, que é Charlie Hebdo. Esse jornal é praticamente com charges, e as charges têm cunho político, religioso, né? Questiona várias coisas na sociedade, assuntos sérios, mas a partir das charges. O jornal nunca foi de tanta circulação porque as pessoas achavam que não era uma coisa séria, mas na verdade é algo muito sério. A partir do momento que ele sofreu ataque por alguns grupos ditos islâmicos na Europa, eles acabaram sendo vistos por toda a sociedade, elas começaram a querer lê-lo, aumentou a publicação. Com a morte dos chargistas e pessoas que estavam presentes, que foram praticamente 12 pessoas, isso gerou uma grande repercussão na Europa, como os outros atentados que sucederam em outros locais da Europa. Esse atentado foi arquitetado para matar o maior número de pessoas do semanário, porque dentro do pensamento islâmico não se pode desenhar a caricatura de Maomé, não se pode desenhar Maomé. É como para os cristãos dizer, né? Não se pode desenhar, idolatrar a pessoa de Deus, você não faz isso, desenha. Então, para eles é uma coisa muito complicada. E a Europa, como nós sabemos, já está lotada de imigrantes de países que são islâmicos ou regiões. Mas nós podemos ver ao longo da história que, anteriormente, esses países ditos os mais desenvolvidos, que colonizaram essas regiões da Ásia, da África, estiveram presentes, exploraram, destruíram culturas, religiões, mas esses povos aprenderam a falar as línguas desses países.
E agora, diante das crises provocadas pelos próprios europeus, eles começam a tentar invadir essas regiões da Europa para sobreviver. A gente não está falando aqui nem de melhorar de vida, é para sobreviver. Mas essas pessoas não vão sozinhas, elas levam a sua cultura, a sua religião, a sua forma de pensar. E para muitos franceses, no nosso caso aqui observado, a religião não é algo nem tão relevante. E eles têm assim, como se diz, eles podem se declarar, eu não sou religioso, não acredito em religião e não quero os meus alunos em contato com esse tipo de crença radical na escola. Só que aí a gente tem liberdade de expressão por parte dos cartunistas, chargistas, temos liberdade de expressão também através das religiões presentes. A lei da União Europeia também estuda a possibilidade de ter abertura para esses povos e eles também terem seus direitos para as regiões onde eles vão. Então é um ambiente super complexo na Europa. Que a gente pensa, mas essa questão não tem nada a ver com os meus alunos em sala de aula. Mas existem outras intolerâncias ligadas à religião em sala de aula. Se nós observarmos, quase todos os professores têm dificuldade de tratar dessa questão, preferem passar assim como se ela não existisse. Vamos tocar não, que é para não dar problema. Então a forma de se trabalhar a questão religiosa no Brasil ela é muito diferente em várias regiões. No município do Rio de Janeiro, por exemplo, o aluno escolhe em qual aula de ensino religioso ele vai participar. Se ele é do candomblé, ele participa de uma aula de candomblé. Se ele é evangélico, ele participa de outro, católico de outro. A posição do município do Rio de Janeiro é assim. Já a nossa aqui, o município decidiu que a aula será interdisciplinar, ela vai ser antirreligiosa, ela vai estudar as religiões, e não passar uma religião para um aluno no município. Só que isso ainda não foi implantado, porque é difícil implantar isso. Porque a tendência da gente é querer divulgar, passar a nossa religião. Esse desenho aí foi de um dos meus alunos, que ele até era um aluno assim, considerado um aluno complicado, porque ele não se adequa. Só que ele tentou enxergar o atentado de outra forma. Então, eu não pedi para ele fazer esse desenho, foi o desejo dele. Então, ele colocou como se estivesse lá um terrorista, ele colocou como terrorista e o chargista desenhando, e ele falando, produz aí para você ver que você vai morrer. Uma forma não de convivência, mas de intolerância mesmo. A problemática referiu-se à intolerância religiosa dentro das salas dos alunos de 12 anos, 7º ano. Como eu fiquei na pesquisa até quase 2017, eles foram até a turma I. Eu comecei em 2015 e fui até 2017. O conceito de intolerância religiosa, segundo a Eliane Moura, que estuda religião na Unicamp, ela diz: a intolerância religiosa soma-se à intolerância política, cultural, étnica e sexual. Ela vai por vários âmbitos. Você pode perceber que a pessoa que às vezes é intolerante numa área, ela acaba sendo intolerante, conservadora em várias outras áreas ligadas à nossa existência. Ela assume formas sutis de violência simbólica, que você nem percebe, mas você acaba tendo aquele tipo de pensamento em outras áreas. E manifestações extremadas de ódio, como nós vimos um caso bem antigo, vocês não devem ter visto, vocês são jovens, né? Certa vez, alguns rapazes estavam passando pela rua e viram alguns homossexuais, e como eles não gostavam, eles resolveram pegar aquelas lâmpadas assim, bem compridas, e bater nesses homossexuais até quase eles morrerem, porque eles não gostavam. Então é uma manifestação assim, extremada de ódio, que vai a essa questão até da arma branca, porque ele pegou qualquer coisa que tinha na frente e espancou essas pessoas. A intolerância é, portanto, uma das formas de opressão de indivíduos, em geral, fragilizados por sua condição econômica, cultural, étnica, sexual e até mesmo por fatores etários. Como nós temos o costume, a sociedade, desprezar as pessoas porque elas são descendentes de africanos,
são descendentes de escravos no Brasil, porque ela tem uma postura sexual diferente da minha, porque ela é de um outro grupo religioso, e eu acabo tendo essa intolerância. Tipo assim, eu digo, eu respeito, mas não quero na minha mesa, não quero namorando com minha filha ou meu filho, eu não quero entrar em contato. Isso não é intolerância? Muitas vezes nos surpreendemos ao descobrir a nossa própria intolerância. Quando eu percebo, eu sou. Eu tinha um aluno mesmo que ele teve muita dificuldade de ter contato com o candomblé. E ele falou, professora, eu não admito eu ler nada sobre esse grupo religioso. A senhora não me obriga. Isso é contra a lei, professora. A senhora não me obriga. E eu acabei pedindo para ele fazer uma pesquisa na sala de informática. E depois ele começou, professora, a senhora sabia disso, disso, disso. Eu gostaria de dar uma palestra para os meus colegas sobre isso. Para você ver quando ele tem contato com o conteúdo histórico, com uma outra visão de pensar, ele começou a respeitar. Uma outra aluna que era católica começou a ler sobre o espiritismo kardecista. Nossa, professora, eu estou gostando de ler, eu só conheci o meu pensamento. Essa abertura que você se dá para conhecer o outro, encontrar o outro, entrar na realidade dele, no pensamento dele, te abre para a não intolerância. A Eliana Moura também, a mesma pesquisadora, ela diz: educar é ensinar a compreender, a experimentar e respeitar as diferenças. A gente no Brasil acha que educar é ensinar a ler e fazer operações matemáticas. Aí o aluno está preparado. Sendo que ele não sabe nem o que é relacionar com o diferente. Escola é um ambiente de preparação para a vida. A lei e a justiça vai trabalhar principalmente com aqueles que já saíram dessa situação de vida. Onde nós deveríamos começar? Onde a gente começa a mudar a mentalidade da sociedade para ele querer mudar a sociedade? É na escola. E a história é um instrumento de mudança da mentalidade, da forma de pensar e do mundo. O ensino e o estudo responsável sobre religião devem ser multidisciplinares, como é esse evento aqui de vocês, e multiculturais. Não primar só por uma forma de pensar a sociedade, mas por várias. E esse pensamento conservador da nossa sociedade tem caminhado tanto que a gente quer um tipo de conhecimento na escola que ajude o aluno a ser correto, perfeito e enfileirado. Se o meu filho entrar numa escola que vai ensinar ele a pensar, não é para pensar. É para repetir o que o conservadorismo quer. Isso não abre espaço para interdisciplinaridade, não abre espaço para interculturalidade, não abre espaço para o outro. Continuando aqui, o ensino e estudo responsável deve ser multidisciplinares, multiculturais, sem valorizar certos padrões que a sociedade, que a cultura ocidental e a burguesa colocam como universais e superiores. É preciso deixar claro que esses padrões ideais de civilidade repousam sobre determinadas condições na construção de diferenças sociais e culturais que encontram sua sustentação no sistema de poder responsável por determinadas lógicas hierárquicas extremamente segregadoras. Determinadas pessoas se juntam num determinado lugar porque pensam diferente. E nós não vamos nos relacionar com essas outras pessoas, porque elas são de um outro grupo. Já pensou se eu me relacionar e o meu filho, a minha filha, querer conviver com aquelas pessoas? Como vai ser a vida dela? Como será o futuro dela? Que oportunidades que ela vai ter? Porque ela se juntou com pessoas que não deveria juntar. Eu moro muito próximo da minha região de escola e a minha comunidade frequenta a minha casa. A gente teve algumas atividades em conjunto, então eles usavam a televisão, data show, passávamos coisas juntas. A nossa casa praticamente ninguém rouba, porque a nossa casa é de quem? É nossa, é da comunidade. Quando eu começo a aprender, nosso desejo é assim: vou comprar uma casa no condomínio, fechar e me separar do mundo, que agora ninguém vai me roubar. Aí o difícil depois é você se relacionar com a sociedade, porque você não sabe mais. E você fica num grupo segregado, separado. Isso não é educação histórica, isso não é mudança de consciência. Ao propormos discutir em
intolerância religiosa, percebemos a necessidade de alterar o jogo da sociedade, a fim de que o indivíduo olhe para o outro com suas diferenças, crenças, valores, culturas, e tenha um olhar acolhedor e que provoque alteridade. Alteridade é querer entrar na cultura do outro, no pensamento do outro, na religião do outro, e saber o que é estar naquela situação. Porque a gente fala, eu tolero. Ao contrário da intolerância, eu quero ser tolerante. O que é tolerante? Está do lado ali, respeitando assim mais ou menos, mas eu não quero conviver muito, não. Só assim, tolerar. E eu vejo que esse é um grande desejo da sociedade. Não, eu já tolero, mas não quero nem passar na rua, nem conversar, nem que as famílias se comuniquem. A proposta em relação ao religioso é aprofundar o conhecimento histórico dos estudantes para que dialoguem com as outras religiões e assim ocorra interculturalidade no âmbito da educação histórica, deixando a intolerância. Os alunos, às vezes, eles aceitam mais, mas os pais não querem um tipo de escola dessa. Eles querem conservadorismo. Eu estou falando aqui sobre Gonzalez, Pedro, Pires, que eles vão discutir a questão da interculturalidade. Eles falam, o que é educação intercultural? Centrada na questão da educação para a democracia, especialmente para a cidadania democrática. Vocês podem ver que, eu não sei no caso de vocês, são mais amadurecidos, mas os meus alunos adoram Bolsonaro e suas ideias, porque elas são bem conservadoras, né? E falam assim que a sociedade vai se estabelecer e ficar organizada quando tiver um líder forte, que coloca a coisa no lugar. Porque a nossa sociedade é altamente ainda patriarcal, então ela espera que um homem, uma pessoa, um líder faça essa mudança. Quando nós sabemos que a sociedade como um todo, em alguns países diferentes, a forma de se organizar politicamente como é que a gente fala? É parlamentarismo. É um partido, não é uma pessoa. A pessoa é escolhida pelo próprio partido que foi escolhido. E o voto é distrital. Eu voto na minha região, eu conheço a minha região ali. Não, a gente vota em uma pessoa. Ou é Lula, ou é Bolsonaro, é fulano de tal, até o Temer, não é assim? Uma pessoa vai mudar o país. Nós precisamos mudar a mentalidade. Então ele trabalha com essa ideia, esses autores, de educação intercultural. A participação de todos os constituintes da sociedade, autóctones, até aqueles que nasceram aqui, que são descendentes dos nativos que viviam aqui, que também se sentem fora, e estrangeiros, que são os que mais se sentem fora de um sistema de uma nação. Como agora está chegando haitianos, venezuelanos e até pessoas de países da África, e às vezes a nossa postura é afastar, é ser intolerante, até no sinaleiro. Eu nem vou ajudar, nem vou, porque não quero nem saber quem é. Não é assim? Ele vai atrapalhar a minha situação aqui. Ou seja, em vez de somatória ou justaposição de culturas, que se preconiza o viver do cruzamento de culturas em transformação mútua, numa sociedade de direitos reais e efetivos, é uma sociedade em que a identidade pessoal e social passa a ser um processo de construção permanente, que aceita as divergências, influências, se alicerça nas semelhanças, nas diferenças, nas vontades conjugadas de fazer uma sociedade mais justa, em que haja sentido de pertença comum à humanidade. Quando a gente chega num local, numa sala de aula, num ambiente de universidade, você se sente deslocado, você não teve esse sentimento de pertença. Imagine os imigrantes da África e da Ásia que foram colonizados pelos europeus, agora chegam naquele país que colonizou e são praticamente expulsos. O principal sentimento é xenofobia. O ódio ao estrangeiro. Olha como você faz isso também quando uma pessoa que vem de outro grupo religioso, quando vem de outra universidade, quando vem de outra região, com os nordestinos, que acontece muito no Brasil. Eu sou descendente de nordestino e vejo isso muito acontecer. Sua cabeça chata, do Nordeste, de não sei o que, não é assim? Você não tem nada para oferecer, para participar. Não existe o sentimento de pertença. Alguns autores também discutem uma questão da nossa sociedade ligada à religião, que é o desencantamento. Weber falava que a efervescência das religiões se dava muitas vezes pelo desencantamento que nós estamos com o nosso mundo. Como o Santiago mesmo estava falando, de uma sociedade desacreditada. Ela acredita no futebol, mas ela não acredita na própria sociedade.
Isso às vezes acirra o desejo da gente participar de uma religião radical, conservadora. Quando você vê aquele filme, era uma série que tinha Oscar também, da idade dos pais de vocês, né? Da minha. As religiões assim, que eram mais radicais, como parte do islamismo é bem radical e às vezes apresenta uma mudança na sua vida muito rápida, alguns presos queriam participar desse grupo, porque eles queriam uma mudança rápida na vida deles. Por quê? Porque a gente não acredita na sociedade, é um desencantamento com a sociedade, como nós vivemos hoje no Brasil, desencantamento com a nossa política, na nossa sociedade. Então eu vou me ligar aqui a um grupo religioso que altere para mim essa sociedade, que prometa para mim que eu vou prosperar, que eu vou mudar de vida, porque eu não vejo isso nem na política, nem na economia, nem no estudo. Olha que ponto se chega numa sociedade. O processo de desencantamento do mundo é possibilitar um espaço de racionalização da sociedade, pois esse espaço remove a magia como obstáculo ao desenvolvimento da economia. Se eu tenho uma sociedade que eu não acredito mais nela do ponto de vista econômico, e essa economia não me gera nem magia, a política não me gera mais magia, é mais fácil o futebol, o funk, não é assim? Eu só quero é ser feliz, não é assim? É desse jeito, apesar que eu acho essa música muito boa, porque ela faz uma crítica à sociedade. Sofiati, que é ligado à universidade de vocês aqui, professor da Universidade Federal, mas também trabalha muito com a Universidade Católica, ele fala que o desencantamento do mundo pela religião consiste na desvalorização dos meios mágicos de salvação, que depreciaram o trabalho cotidiano do profissional religioso. Hoje são tantos profissionais de religião que não têm estudo, formação, completamente desassociados da sociologia, filosofia e outras áreas, que eles pregam uma religião muito fanática. E que se você se separasse do resto da sociedade e vivesse do mundo à parte, aí você vai resolver seus problemas. O que é grave para a gente pensar. Quando os alunos começaram a ter contato com vários outros tipos de grupos religiosos, é claro que no início eles olhavam para o colega e falavam: nossa, fulano é do candomblé, nossa, fulano é budista. Aí a aluna da Umbanda falou assim para mim: professora, eu quero trazer o histórico do meu grupo, que a minha avó já me passou e eu queria compartilhar. Foi tão interessante esse momento que ela levou, e os alunos começaram a perceber que o grupo religioso dela é sério. Porque às vezes, porque eu sou de outro grupo, eu começo a falar que aquele lá não presta, não salva, não vai para o céu, só nós que vamos. E a gente começa a se dividir dentro da própria sala. Isso não é só nos alunos de ensino fundamental, ensino médio, universidade, é em todos os lugares. Se você vai ver, os grupos são feitos segregados por nível social, nível econômico, nível religioso. Pode observar aí na vida de vocês. A nossa mudança existencial, ela não começa na hora que eu for, pego um diploma. É na minha vida, na minha maneira de ser, na minha maneira de pensar. Estudando história para fazer mudança na sociedade e na minha existência. O sentido expandido do conceito significa o desencantamento do mundo pela ciência. Porque lembra que a ciência colocou de forma muito forte e veemente que a religião não existia. Religião é algo muito complexo, que não se dá no ponto da verificação, investigação. Ela se dá no plano da fé e da magia. Então a questão de crença, é difícil eu julgar outra pessoa naquilo que ela está envolvida se eu não sei o que aquilo significa para aquela pessoa. Então ele fala que essa questão do desencantamento da sociedade, também do ponto de vista da religião pela ciência, levou as pessoas às vezes a ficarem perdidas. Aí elas veem na religião uma forma de se reencontrar, o que é complexo. Trata-se do processo de exclusão da religião pela ciência, e que esta é alçada para o campo da irracionalidade. Weber afirma que uma das consequências desse processo é a perda de sentido do mundo. E quem se apega a algo que é religioso já é considerado, nossa, né? Deve ser um viciado fanático que está fora do mundo, ele deve estar vivendo em Marte. Outra intolerância minha. Lucifer, que é um estudioso da França e foi ministro da Educação, ele fala: até quem é ateu deveria buscar conhecer o que é religião e as diversas manifestações das mesmas. Porque se eu, enquanto profissional do direito, da lei, sei o que aquela pessoa está pensando, em que ela está envolvida, fica mais fácil eu julgar. Fica mais fácil eu caminhar nessa sociedade sabendo onde eu estou pisando. Às vezes até com a minha
minha fé religiosa e profissional do direito, eu quero julgar a pessoa pelo meu pensamento. Nesse momento eu não estou fazendo a minha alteridade. Eu não estou sendo intercultural. Eu estou julgando a causa do outro por aquilo que eu penso. Como que eu vou fazer isso? Ajuda no tempo aí, Santiago, para você não esqueça. Rissen fala sobre a ambivalência da religião, nesse livro aqui, que é o escritor alemão da área da história, e ele fala sobre cultura faz sentido. Aí ele diz: fundamentalismo, que é aquilo que a gente estava conversando, ele ocorre em várias áreas da nossa sociedade, chama a atenção de todos. Isso não se deve somente ao fato de ter se tornado uma enorme força política, que essa área é mais conservadora da nossa sociedade, em vários aspectos. Com suas configurações radicais, é capaz de concentrar em si mesmo um extraordinário potencial de agressão e convertê-la em ações terroristas de grande efeito imediato, como a gente viu no caso do Charlie Hebdo. Os terroristas que não tinham arma, não tinham mísseis, não tinham tantas coisas de uma área do mundo islâmico, eles usaram do terrorismo para tentar dizer que eles não aceitavam aquelas charges. Para os chargistas, aquilo era um instrumento de manifestação, colocar suas ideias, de uma liberdade de expressão. Mas para alguns grupos do islamismo, aquilo era uma afronta ao seu pensamento. Então, se eles não tinham essas coisas todas para agredir, eles agrediram pela via do terrorismo. Uma linha, uma área do islamismo, a gente tem que lembrar. O decisivo é muito antes que esse potencial tenha uma qualidade especificamente religiosa, nutrindo-se, portanto, os referenciais da transcendência que são essenciais para a religião. Em determinadas linhas do fundamentalismo, o que dá sentido à sua vida no estado político é algo místico e religioso. Como é que você vai entender como essas pessoas pensam? Dependendo da linha do islamismo, ele acredita que o Estado aqui tem que ser dirigido por um descendente de Maomé. Numa sociedade secularizada, avançada, dita moderna, como que vai entender isso? Como que a França vai entender isso depois? Revolução Francesa, direitos humanos, todas essas coisas. É difícil entender. Ainda vi a sua filha numa escola convivendo com uma aluna que usa burca, que tem ideias diferenciadas. Eu estudo intolerância, mas olha como a intolerância está dentro da gente. A minha filha fez um intercâmbio nos Estados Unidos, sabe como é mãe, né? Chegou, eu falei: filha, e aí? Se interessou por algum rapaz e tal? Não, mano. Eu só achei muito interessante um participante lá ativo, que ele era curdo. Aí eu, misericórdia, curdo. Curdo é um povo sem território. Eles lutam para ter território e eles guerreiam o tempo inteiro. Falei: meu Deus, minha filha envolvida com um curdo. Olha a intolerância aqui, como chegou aqui a minha intolerância. A gente sente a intolerância, é na realidade mesmo. O conhecido meu falou: olha, eu não sou preconceituoso com pessoas de origem africana, mas eu não quero a minha filha namorando com um descendente africano. O que você achou? Ele é completamente intolerante, e pior ainda, não sabe o que é, porque é algo tão subliminar dentro da nossa mente que a gente acha que não é. É justamente essa qualidade religiosa de terror político que lhe empresta um caráter especialmente incisivo e implacável. Você vai com a religião forte, que ela vai mudar o mundo a partir daquele ambiente. A religião volta a ocupar o palco da história com força de transformações políticas, do qual ela parecia, do ponto de vista ocidental, da teoria da modernização, ter descido com o surgimento e imposição do plano histórico mundial das modernas formas seculares de viver. Nós achávamos que nunca mais a religião ia ascender, todas as pessoas iam se tornar ateias, e de repente os grupos religiosos dos mais diferentes tipos começam a aumentar. A religião que mais cresce no mundo é a cristã. Não, a maior, a com mais adeptos, mas a que mais cresce é o islamismo. Então a gente precisa entender sobre isso para viver em todos os âmbitos da nossa sociedade. E talvez no nosso caso aqui, a que mais cresce é a neopentecostal, porque muitas vezes ela prega a prosperidade, e eu quero prosperar na vida. Num país que está desgraça na economia, eu quero mudar de vida. Eu quero acreditar na magia, que a minha vida vai mudar. Educação histórica, que é a área que eu trabalho.
Segundo a estudiosa da área Isabel Barca, investigação e educação histórica reivindica um estudo científico específico que tem como objetivo principal as concepções de vários tipos de sujeitos que desenvolvem seu pensamento histórico a vários níveis, com destaque para as ideias dos alunos e professores. É uma área que se constitui na confluência de vários saberes, princípios educacionais, transversais, reflexão epistemológica atualizada, conhecimento histórico contextualizado, metodologia de análise de dados de natureza qualitativa, intensa e indutiva. É mais fácil dar aula de história pelos fatos históricos do que você pegar a realidade do aluno, como ele pensa, para tentar trabalhar com os conteúdos históricos de forma a mudar a sua consciência, a sua forma de ver o mundo. Então, por exemplo, segundo Risse, que é esse autor que eu falei para vocês, ele fala que uma das consciências mais assim, elementares do ser humano é tradicional. Ah, mas a minha família faz assim, o meu povo faz assim, fulano ensinou que era assim, e eu vou repetir. Que nem algumas pessoas falam, ah, mas minha mãe me educou assim, eu vou educar meu filho assim. Isso é bem tradicional. Mas a gente tem uma facilidade de se envolver com esse tipo de coisa, né? A outra é exemplar. Mas eu estou seguindo o exemplo de fulano. Quando você vai ter sua própria consciência histórica de entender o que aconteceu no mundo, o que eu posso fazer para mudar enquanto sociedade, participação de grupos, para que o futuro seja diferente. A história pode me ajudar a pensar política de forma diferente. Porque a gente sempre pensa que vai vir o Redentor e vai salvar a nossa nação, o nosso mundo. O Redentor é você, junto com o grupo, porque sozinho ninguém consegue. Por isso que no momento nós temos um grande aumento, tanto da área conservadora, quanto grupos de jovens que se encontram para dizer que querem diferente. E é tão complicado isso, porque, por exemplo, quando a gente vê esses grupos que fazem destruição de bancos, lojas finas, chiques e tudo como acontece em São Paulo, alguns grupos eles são pensantes mesmo, eles falam, eu vou destruir isso porque isso é algo que demonstra que a nossa sociedade é altamente materialista e o bonito é só o que está envolvido com isso. Por que alguns pincham? Porque eles são de um movimento que acredita que o bonito tem que ser retirado. Por que o bonito só para alguns? Então eu vou pinchar também. É um movimento, mas que tipo de movimento você quer se envolver? Consciência histórica, que é o que nós desejamos ter, inclusive enquanto professor, aluno. A consciência histórica é o modo pelo qual a relação dinâmica entre experiência no tempo e intenção no tempo se realiza no processo da vida humana. Consciência histórica trata-se da suma das operações mentais com as quais os homens interpretam de forma tal que possam orientar intencionalmente sua vida prática no tempo. Risse fala isso. Mas se eu ficar na história factual e não envolver ela com os diversos sentidos da minha vida, eu não vou alterar nem a minha existência, nem ajudar na alteração do outro. Porque eu não mudo a mentalidade do outro, esse é o outro pensamento que eu tenho. Eu vou mudar a mentalidade do outro, eu não mudo. Charge, eu não vou nem falar muito aqui que eu já expliquei para vocês, são críticas políticas sociais que elas têm a capacidade de entrar no mundo e fazer alterações, que a gente já viu nas charges. Vou mostrar para vocês agora do charge. A aprendizagem histórica ela está relacionada à capacidade inerente aos seres humanos de orientar-se no tempo, a gente já falou sobre isso também, fazer essa relação entre presente, passado e futuro, com o intuito de interpretar o presente a partir da experiência no tempo e projetar ações referentes ao futuro. Bem, na minha pesquisa, eu usei o questionário que vou mostrar aqui para vocês, eu já estou finalizando. Esse instrumental de investigação foi elaborado com indagações apoiadas em textos jornalísticos, científicos, sobre o atentado à intolerância religiosa, e o aluno escolheria se ele seria o terrorista ou o cartunista. Teve problemas nessa pergunta, porque ela já deixa o aluno com uma opção que é ruim, mas eu já tinha passado no comitê de ética da universidade, então não tinha mais tempo para poder mudar. Bem, aqui está a pesquisa. Aqui, a primeira parte da pesquisa, que é a entrevista, e eu coloquei duas perguntas que eu não vou poder colocar tudo aqui. Imagine que você está no dia 7 de janeiro de 2015, no local do atentado, 7 semanais Charlie Hebdo na França. Qual seria o seu sentimento? Você seria terrorista ou cartunista? Explique sua história, sua escolha. Cite o que você aprendeu sobre a religião islâmica nas aulas de história. Aqui estão as chaves.
Até um dos meus orientadores, participantes da banca, ele falou: Enelice, eu nunca mostraria as charges numa sala de aula, porque elas são muito provocativas, elas são irreverentes, né? Elas atacam o sentimento religioso. Alguns alunos, mas os alunos adolescentes, você sabe como é que é, né? Tudo eles querem brincar. Então a última charge, por exemplo, eles já falavam: olha aqui, né? Deus, Espírito Santo, Jesus, olha como está aqui, né? Então assim, são charges que contrariam muito, como ali o Charlie beijando o Maomé. É uma coisa assim, escandalosa para os que são religiosos nesse sentido. A Europa hoje vai ter que achar uma solução para conviver com esses grupos, como também a escola vai ter que achar uma solução para conviver com os grupos religiosos diferentes e não fingir que eles estão ali fazendo de conta. Esse desenho foi feito por aquele mesmo aluno, que eu falei para vocês que ele faz espontaneamente. Pessoal, olha aqui o que eu fiz, o que as pessoas estavam fazendo enquanto acontecia o atentado. Eu estava dirigindo, fulano estava indo trocar o vidro de um carro, fulano estava fazendo uma compra, o outro estava andando de skate, ninguém estava nem aí, professora. E é como a nossa sociedade está, ninguém está nem aí. Já marcou os encontros, como o Santiago falou, do jogo, família e tal, como se tudo estivesse normal. Quando os 9 adolescentes aqui foram mortos lá no 7º batalhão, eles colocaram fogo e tudo, porque só sabe como eles vivem quem está lá dentro. Eu trabalho com alunos noturno, matutino, todos, dos pequenos aos maiores, eu já levei cachara na minha cara, né? Já caí, aluno quase bateu a porta da minha barriga, eu grávida de 8 meses, que é uma situação aterrorizante mesmo, só sabe quem está lá. Os meninos do 7º batalhão não são meus alunos, ou já foram. O que você acha de ficar confinado num lugar sem a menor estrutura de sobrevivência e de melhorar de vida? Mas quando aconteceu aquela morte aqui em Goiânia, o que aconteceu? Já começou o problema lá dos caminhões e tal, ninguém nem viu. Passou batido, como se nem tivesse acontecido uma questão relacionada a direitos humanos. O que é islamismo? Eu não vou nem falar muito aqui, senão não vai dar tempo. Deixar aqui. Depois vocês vão pesquisar melhor essa questão que existem várias linhas dentro do islamismo. A contemporânea de matriz sunita, que ela é mais flexível, tá? A outra que é xiita, que é mais radical. E no final ele fala: podemos identificar 3 formas distintas do islamismo, fora outras. Uma primeira de caráter mais político, uma segunda que tem a atitude mais missionária de ganhar todas as pessoas do mundo para o Islã. Por isso eles têm muitos filhos, que é para povoar mais rápido o islamismo no mundo, e a gente só está diminuindo o número de filhos possível nem ter, e o islamismo aumentando, né? Mas perceba como o pensamento do islamismo de crescer é muito forte também no cristianismo, de enviar missionários, de mudar o mundo, não é assim? Eu preciso ter essa interculturalidade com as outras religiões, até para perceber que o que eu critico nelas é o que existe na minha. E a outra de matriz de violência armada. Bem, a participação dos alunos, eu nem vou passar por essa aqui, para andar mais rápido aqui, foi uma participação, você vai ver ali que as meninas tiveram talvez uma participação menor, os meninos participaram mais, são ali nos 2 momentos que aconteceu a pesquisa. Aí tem as pesquisas que foram autorizadas, que não tiveram autorização, eu só usei as autorizadas. As meninas tiveram um pouco mais de disciplina para autorizar. Aí vocês vão analisar aí por que será. Após as observações das narrativas, as primeiras, eu percebi que os alunos ficaram mais, como diz o Santiago, com a escolha do